Ah! Oh, consegui! A gente estava com a Cara, tá... Queen aqui e o nosso amigo Marcelo, agora sim, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Marcelo. noite. Vamos começar mais uma super live aí? Vamos, Vamos que vamos que vamos. vamos. O desafio está lançado, né? Sim, o pessoal tá entrando aí, muita gente aí Duas participando. coisinhas aí. O Gabriel estava perguntando, eu vi que você estava respondendo É, já. so- sobre as lives, né? Onde que vão estar dispostas. Pode falar você, Isso. Marcelo. Eu já falei, mas é bom reforçar aí para quem não ouviu. O pessoal tá Então, entrando. a partir de hoje, nós vamos ter um canal chamado Easy Color, Gerenciamento de Cores, no YouTube. Então, a gente já está começando a ter as primeiras inscrições de pessoas para que elas recebam os avisos de que os vídeos estão disponíveis. Então, se você procurar no YouTube por Easy Color Gerenciamento de Cores, você vai nos encontrar lá. E aí está a live com Alexandre Kise, a live com o Félix, a live com Marcola, as lives com Santa Guida, né? Então, É, a gente está colocando, organizando tudo lá, bem legal. E a gente está adicionando algumas informações nas lives, está ficando bem interessante. isso, bacana, que todo o trabalho que a gente está realizando, não só comigo, mas com outras pessoas aí com bastante conhecimento, né, que estão aí fazendo junto com vocês as lives, vem agregar, né, dentro do tema gerenciamento de cores, né, um voltado para cada mercado, né, isso vem a somar, né. Bom, a live de hoje, pessoal, como Ah, já... eu estava falando de duas coisas, deixa eu te interromper. já te Né? cortei também, desculpa. Não, 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 não tem Vamos lá. problema. Na verdade, o que eu queria falar é o seguinte, cara, curti essa trilha sonora aí no início, hein? Você viu? Não é toda live que começa bem assim, hein? Gostei. É que dá um pouquinho de ansiedade que não está acostumado a falar em público diretamente, né? Aí você põe o Aham. somzinho, uhul! Isso Yeah! aí. Mas agora o pessoal veio pra live, né? Então Sim. vamos. Então, mas eu vi que o pessoal gostou aí no começo aí. É, Que o bom. negócio tá ficando com. Logo, logo vai ter efeitos. Tem uns filtros aqui, mas eu não vou colocar, não, que senão eu vou derrubar a live aqui e não vai dar certo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a live o tema economia de tintas, né? A gente vai falar aí tanto sobre gerenciamento de cores, o que ele traz de eficiência para conseguir a economia de tinta, e ao mesmo tempo a questão dos insumos, né? Então, gente, eu fiz o Senai na área gráfica, o CQP de 1998, né? No meu curso, eu sou formado técnico em artes gráficas, né? Só que hoje a gente está na era da tecnologia gráfica, e assim os insumos gráficos, tinta, chapa, blanquetas, todos estão eles evoluíram também. Então, hoje a gente está falando de alta tecnologia gráfica, né? E vamos lá, Marcelo. Então, o tema é economia de tinta, né? É algo assim que é sempre vista como uma miragem no deserto, né? Difícil, é difícil de acreditar. É possível conseguir economizar tinta, né? E nessa live, juntos aí, vamos falar, né? Dos dois caminhos, né? Os insumos e o gerenciamento de cores para que isso ocorra, né? E o que nesse mercado de sobrevivência na impressão analógica, né? O essencial é a economia, né? De fato, não tem dúvidas que economizar é o fundamental para esse momento. Então, Marcelo, passo a palavra. Vamos começar aí. Eu queria que você falasse um pouquinho assim dentro do. Vou fazer já uma pergunta para você. Economia de tinta realmente existe? Isso é realidade ou é mito? Aquelas Que não perguntas assim, mito ou realidade? é realidade. Boa. Veja, eu gostei muito da ideia dessa live porque a gente se propôs a um desafio Sim, de reunir na live informações diferenciadas. De um lado, insumos e de outro lado, gerenciamento de cores. O gerenciamento de cores, a gente tem batido muito na tecla sobre como fazer o gerenciamento, a economia de tinta.
E aí eu vou te dizer que na prática, o que acontece é que a economia de tinta não é um mito, ela é realidade. Ela funciona muito bem, só que ela precisa ser efetivamente, da maneira correta, aplicada. E normalmente a gente diz até que você tem que fazer a economia de tinta pelos motivos certos. Então, sim, dá para economizar tinta, dá para a gente fazer mais com menos, a gente consegue trazer essa economia para o processo. Correto. E a gente consegue economizar a tinta usando ferramentas, por exemplo, a gente nas outras lives falou, né, todos os passos do gerenciamento de cores, né, que é a calibração, caracterização, falamos das normas, né, a questão de certificação. Mas, por exemplo, o fato de um cliente fazer a calibração, gerar perfis ICC, o que isso gera de economia por uma gráfica? Vamos pensar no offset aí. Veja, a gente tem falado bastante sobre gerenciamento de cores, eu tenho buscado sempre o viés da gestão. Certo. Quando a gente fala em gerenciamento de cores dá resultado no processo, eu gosto de citar o Félix de Souza, que fez uma live comigo. Ele é gestor de gráficas e ele fala que dentro da empresa existe um marco antes e depois do gerenciamento de cores. Sim. E não simplesmente para a gerência, porque a gerência viu que as máquinas passaram a produzir muito mais depois de ter o gerenciamento. Então, o tempo de acerto da máquina para começar o trabalho reduziu drasticamente, e com isso você reduz desperdício de papel, você reduz o tempo de máquina parada, você aumenta o tempo de máquina rodando, quer dizer, você aumenta a produtividade com a aplicação do gerenciamento de cores. Então, na prática, funciona como resultado efetivo. E ele coloca, inclusive, que no gerenciamento de cores ele é importante porque os próprios colaboradores depois começam a sentir os benefícios e não querem mais trabalhar num ambiente sem gerenciamento de cores. Porque o impressor não gosta de ficar na máquina lá tentando acertar a cor, se estressando por horas até tentar chegar num resultado. E ele vendo aquela pilha de papel sendo jogada fora. E aquilo incomoda ele também, né? Sim. Então é bem interessante. E eu estou tentando para a semana que vem trazer um outro gestor de gráfica para fazer uma outra live comigo, falando sobre a aplicação efetiva. Ele é um gerente de gráfica que faz uso intensivo do gerenciamento de cores, é uma gráfica com diversas tecnologias de impressão e ele reuniu todo mundo com gerenciamento de cores e ele está tirando os benefícios. Eu quero ver se consigo trazê-lo. Está em fase de aprovação com a gerência. Opa, tem coisas novas e boas vindo aí no ar, então. Depois eu falo de mais uma que está engatilhada aí. Tem outras novidades, olha só, hein? Isso. Muito bom, Marcelo. Marcelo, como que você vê a evolução da economia de tinta nos últimos anos, assim? O que você vê de evolução? Tanto na sua empreitada de gerenciamento de cores e de modo geral também. O gerenciamento de tintas, ele começou já há muitos e muitos anos atrás, usando tecnologias como o GCR. A Bruna, eu estou sentindo falta da Bruna aí, das perguntas dela, eu não vi ela na lista ainda aí. A Bruna estava perguntando sobre GCR, pedindo para falar sobre isso. E a primeira forma de economia de tinta foi justamente a aplicação do GCR. De lá para cá, o que na prática mudou? Mudou a forma de aplicação do GCR. Nós continuamos utilizando, antes era basicamente uma tabela de conversão de cores, certo. Mas também, hoje, passou, através do gerenciamento de cores, a fazer uma ponte através do LAB. E ele ficou muito mais fácil de utilizar, porque antes você fazia gerenciamento de cores assim, entre um papel couché e a tinta tal. Um papel offset e a tinta tal. Quer dizer, era muito engessado.
você tinha que criar tabelas especificamente para isso. Hoje em dia, com o gerenciamento de cores na fase em que nós estamos, nós conseguimos criar modelos de economia de tinta mudando as configurações dentro do software. Basicamente isso. A gente escolhe o modelo de papel, o perfil de CC que a gente está usando, a Sim. gente usa outro tipo, e aí você faz essa configuração e o software calcula na hora as mudanças que precisam ser feitas. Sensacional. Marcelo, e assim, qual que é um percentual assim, realista, uma gráfica que não tem gerenciamento de cores nenhum e a outra, vamos pegar o offset, e outra que venha colocar o gerenciamento de cores, qual um valor assim, realista, assim, em percentuais, por exemplo? Uhum. E já tem mais uma pergunta já, e já vamos respondendo para Opa, não deixar ninguém sem resposta aí. isso. Ah, o E as Jefferson, é perguntas professor do também podem Senai. ser Tudo bom, colocadas. Jefferson? Jefferson, ele E as estudou na perguntas mesma podem época ser que eu, ele é colocadas no professor. YouTube lá também, nos vídeos. Isso, Vão colocando comentários, vão dando likes para a gente poder aumentar a visibilidade do canal e todo mundo ganhar com isso. isso. Fala mais uma Né? vez, Marcelo, do canal rapidinho. Tem novas pessoas que entraram para o pessoal ir lá curtir, se inscrever, né, e ficar a par de todas as lives, todos os conteúdos aí que a gente. Isso. Então, na verdade, o canal é Easy Color, gerenciamento de cores. Então é só procurar no YouTube por Easy Color, gerenciamento de cores, e você vai achar o canal. Já estão tendo Ó, os primeiros inscritos. A vantagem de você estar inscrito justamente é que você vai poder receber as informações de quando os vídeos forem colocados lá. E a gente vai sim, começar a ter uma produção muito maior de vídeos agora. Eu estou fechando algumas parcerias, algumas coisas aí bacanas para a gente falar mais sobre gerenciamento de cores, vídeos curtos, dicas e etc. Então vai ser bem interessante. Né? ótimo, é uma ótima fonte de consulta aí. E eu tinha te perguntado do percentual aí do gerenciamento de cores. O E cliente voltando não, o antes ou à depois, né? pergunta, na prática o que a gente vê é o seguinte, em teoria, a gente consegue chegar a níveis de economia de tinta em algumas situações a 35%. Né? Tem relatos, principalmente em impressão digital, de atingir esse patamar. Certo. Quando a gente está falando em gerenciamento de cores, o meu medo sempre é criar uma expectativa. Por quê? A economia de tinta ela funciona basicamente em cores mescladas, cores neutras, e ela não acontece normalmente nas cores saturadas, quer dizer, onde você tem grande vivacidade de cor. Certo. Então, ela é limitada a uma determinada porção de cores, a área central do gamute. Se a gente falar em LAB, naquela roda de cores, a área central é a área onde mais o GCR vai atuar. Porque é o GCR, na prática, que trabalha ali como lógica por trás disso. Ele utiliza o LAB, ele utiliza as informações, mas a lógica ali continua sendo o GCR. A gente tem níveis bons de economia de tinta de 10%. Por que eu digo bons? Porque é um meio do caminho onde você consegue fazer uma economia de tinta que te traga efetivamente um resultado financeiro, né? E não é algo que te degrade muito as cores. Então, quando você trabalha com uma expectativa de cerca de 10%, realmente você consegue ter ótimos resultados. 10% é Nas duas pontas. Tá. Eu quero aumentar o meu ganho. Sim, normalmente você pode ter alguma perda em qualidade de reprodução de cores e etc. A grande vantagem é que os novos softwares estão reduzindo cada vez mais esse nível de diferença, né? Nós estamos conseguindo qualidades assim extremamente próximas. É muito interessante isso. Ótimo. Marcelo, já o pessoal está bem interessado aí, já tem perguntas. Eu pulei uma aqui. Vou primeiro perguntar da Viviane.
ela pergunta aqui, ó, como utilizar bem o gerenciamento de cores quando 80% dos trabalhos são em Pantone? E como? Veja, quando a gente fala em gerenciamento de cores, a gente fala em gerenciamento nas mais diversas áreas. A gente até já comentou aqui que a gente tem gerenciamento de cores aplicado nas mais diversas partes da indústria. Quando a gente está falando em Pantones, a gente trabalha com gerenciamento de cores desde a casa de tintas. Então, eu tenho o caso, por exemplo, de empresa de grande porte de embalagem, em que tinha até mais do que 80% de Pantones na produção, e eles tinham cerca de 30, 40 horas mensais, 34 horas mensais, paradas por erro de tinta, por erro de cor. O que nós fizemos? Num primeiro estágio, a gente reduziu para 11 e depois reduziu para 1. Então, quando você utiliza o gerenciamento de cores de maneira a definir qual é a expectativa correta do cliente, chegar na casa de tintas, utilizar o espectrofotômetro com formulação de tinta, com checagem de resultados antes de ir para a máquina, você consegue ser muito mais assertivo e acertar a cor de uma maneira muito mais precisa. E aí você consegue ter ganhos de produtividade também quando você trabalha com Pantones. Perfeito. Eu tinha pulado uma pergunta aqui do Jefferson, professor lá do Senai, estudou comigo no mesmo ano, em 98, no Senai, hein? Aí, CQP 98, a gente era de turma diferente. Tô lembrado de você. A gente não é muito parecido, mas ele é gente boa. Senaiense é tudo gente boa, né? Irmão gêmeo que entraram juntos, né? Olha, ele pergunta assim, ó, existe algum tipo de retícula que economiza tinta? Pergunta... retículas que economizam tinta. Sim, tem retículas específicas que dão economia de tinta, isso é bem interessante. Inclusive, eu estava lendo sobre uma retícula específica nesses tempos em que está para ser lançada. Você consegue economia de tinta, sim. Normalmente, quando você utiliza retículas estocásticas ao invés de retículas convencionais, você já consegue economia de tinta. Então, a retícula pode ser uma parte aí, efetivamente, dessa economia de tinta. Perfeito. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Vamos responder e não deixar ninguém sem resposta aqui. A Daniela perguntou se o cálculo que você tinha citado aí seria similar ao Spanking. Os Spankings é a sigla, né? Substrato, P, eu não lembro, deu um branco agora que é o P. O S é o Spanking que fala, né? Fórmula do Spanking. Tá. Veja. Isso eu acho que você falou dentro do gerenciamento de cores, né? Que tem esse cálculo, né? Do Spanking, mas no gerenciamento tem ferramentas também, né? Que te mostra, né? No laudo de certificação, né? Pode responder, estou falando demais. Estou saindo pela tangente. Tá, veja, é realmente parecido, né? Então, a gente utiliza basicamente conceitos similares, a aplicação não é exatamente a mesma, mas são linhas semelhantes de trabalho aí sim. Né? Eu estou vendo que o Hernani está colocando aqui GCR e UCR, tem como fazer um Inkscape para colocar no Prinect, né? O GCR e o CR são métodos opostos, né? São metodologias para ter resultados diferentes. O GCR é justamente a substituição do conteúdo cromático pelo preto. Certo. O CR é basicamente o inverso. Você vai colocar mais cores na sua mistura, que é justamente quando você vai fazer livros de alta qualidade, normalmente livros de arte, livros que precisam de muito mais carga cromática do que o normal. Então aí se utiliza o UCR. Para colocar no Prinect, sim, a gente consegue criar esses perfis de cores e na própria criação do perfil de cor, a gente pode estabelecer
métodos de economia de tinta. A gente pode definir o UCR e o GCR de maneiras adequadas para que a gente consiga atingir uma maior economia de tinta. Né? Agora, Perfeito. agora me diga uma coisa. A gente está chegando mais ou menos na metade da nossa live. Nossa live e eu tô quietinho, né? E eu vou chutar a bola para o outro campo? Vamos lá, vamos. Reage, reage. Tá É, bom. né? Eu A gente só queria pode. saber contigo, Ah, justamente isso aí. Qual é a informação que você trouxe boa aí para a gente? Porque quando tá. a gente fala em economia de tinta, e ink saving é basicamente a tradução, né, que a gente faz para economia de tinta, a gente sempre fala muito em gerenciamento de cores, em colocar um software, em criar e etc. Mas a gente pode fazer muito mais se a gente tiver um insumo trabalhando junto com a gente. Se a Sim, gente tiver essa parte envolvida, a gente vai poder maximizar os resultados, potencializar tudo. Conta pra gente como que a gente consegue fazer isso aí, Santa. tá. Como eu iniciei no início da live, né? A gente está agora na era da tecnologia gráfica, da indústria gráfica, né? Então, os insumos evoluíram, né? Então, como a Aham. maioria aqui sabe, mas só para atualizar todos, né? Então, Marcelo, ele é o diretor da Easy Color, ele é um consultor especialista em gerenciamento de cores, para quem não conhece. E eu sou da área comercial, sou representante da Toyo Inc. Então, eu antes de falar sobre os produtos e eu gosto de falar, assim, quem que é a Toyo Inc. no mundo, né? E o que, que tem porque, assim, nossas tintas têm muita tecnologia embarcada, né? Então, primeiro falando um pouco rapidamente da Toyo, tá? Assim, a gente está falando de uma empresa com mais de 120 anos de mercado. A gente tem a fábrica hoje, desde 2014 no Brasil, a fábrica número 45 no mundo, né? E vou falar em especial as nossas tintas convencionais, né? Que é a linha Toyo King. Aí tem várias linhas, uma para cada necessidade. Todas elas com a tecnologia, e que eu vou falar daqui a pouquinho, mais para frente, específico, do que elas têm de diferenciais ou até de tecnologia empregada, né? Todas elas permitem, devido a esse avanço na tecnologia, a redução de tinta. Claro que o gerenciamento de cores é algo que, em paralelo, seja com a minha marca que eu represento ou com as demais, é totalmente essencial, tá? Então, essa fábrica da Toyo foi construída em 2014, né? A Toyo, ela tem como diferencial, ela constrói a fábrica do zero, e tudo que a gente produz aqui no Brasil vai para o Japão, vai para a maior planta de tintas do mundo, não é só tintas de impressão, para a maior planta de tintas do mundo, que é em Saitama. A Toyo hoje, ela tem capacidade produtiva, né, de 400 toneladas mês de tinta, enquanto que lá em Saitama a gente está falando de 6 mil toneladas, pra você ter uma noção de consumo, Japão, Brasil, né, isso eu estou falando dados antes desse momento que a gente está passando, né, não são dados assim mais Até atual porque possível. esse momento que ele está passando, ele é completamente atípico, ele é fora da Sim. curva, né? Não E pode por ser que considerado como normal. Tá. E porque, assim, sempre quando eu vou falar com um cliente, eu gosto de falar quem que é a Toyo Inc. Group e quem que é a Toyo Inc. Brasil, né? Então, para ele entender, né, quem somos, né, da gente ter a fábrica aí, né, como que funciona, né? E a Toyo Inc., ela é uma empresa que a gente tem como visão a Toyo Inc. Group como uma empresa de ciências, né? Então, assim, os 50% do core business dela no mundo é tintas para impressão. Os outros 50% tem vários outros segmentos que eles atendem, né? Tintas para TV de LCD, de LED, nanografia, enfim, é uma série de produtos e sempre buscando a inovação, né? Calma lá, vamos chegar onde a gente quer saber. Quero saber de offset, UV-flexo, sim. Temos tecnologia embarcada e disso que eu quero falar agora para vocês, tá? Então, o insumo também é essencial, né? É uma tríade, né? Você tem o gerenciamento de cores, a tinta correta, adequada, os outros insumos que vão trabalhar em paralelo, né? E o operador também, né? O conhecimento também, o peopleware, né? Tem que também saber,
tirar o máximo proveito disso. A Toyo não só fabrica tintas para impressão na parte gráfica, mas também a gente tem um amplo portfólio, então temos soluções de fonte, pó antidecalque, pantones, vernizes, enfim, tem uma série de insumos que também buscam essa questão de economia e sustentabilidade. Pode falar, Marcelo. Uma coisa que eu gostei quando a gente conversou anteriormente, que você estava me explicando, é que a Toyo, inclusive, me parece que é a única fabricante de tinta no mundo que controla todas as etapas de processo de fabricação, né? O que acontece isso? O que dá vantagem nisso? Eu acho. Quer dizer, é uma garantia de estabilidade do produto que você vai receber. Quer dizer, você não vai ter ficando variações durante os seus lotes e tudo mais. Como é que funciona isso aí? Para não ter variação, por exemplo, de lote? Não, você me disse que a Toyo, ela controla não só a fabricação de tinta, mas pigmento também e tudo mais. Sim. Eu vou chegar lá, mas tudo bem. Então, é até bom que a gente já segue nesse raciocínio, né? Então, a Toyo realmente, Marcelo, a Toyo, como a gente tinha conversado, é importante frisar isso aqui, eu já nem tinha anotado e ia acabar esquecendo de falar. A Toyo Ink é a parte fabricante de tintas para impressão, mas ela tem uma espécie de holding, né, que ela é autossuficiente. Então, o pigmento é através da Toyo Color, a empresa do grupo, e a Toyo Ken, que são as resinas, que no caso é um dos grandes diferenciais da Toyo, que eu já vou chegar lá, vou falar das resinas que é a veia do negócio aí para chegar na economia de tinta, porque elas são de alta tensão superficial, vou explicar já já. Então, assim, falando de Toyo Ink, tem até um elogio do nosso amigo aqui, tá participando de várias lives com a gente, é o Murilo, estava tentando lembrar o nome, veio agora na cabeça. Ele falou, nunca esqueço que há 20 anos o impressor da gráfica do meu pai disse a Toyo é nota 10. É isso aí, de 0 a 10 é 10 mesmo, né? Sensacional. Murilo Ito, grande figura. Trabalho lá desde 2016 e, assim, temos ótimos feedback e assim, é uma marca em offset, no Brasil somos líderes, né, em fabricação. Mas vamos lá. O pessoal está gostando da live aí, pode ir dando coraçãozinho também. Coraçãozinho, pode convidar outras pessoas para participar. Quem convidou, muito obrigado. O intuito aqui é a gente disseminar conhecimento, né, e falar também das novidades, tecnologias, né. Então vamos lá. Então, o propósito da Toyo é tecnologia limpa e verde, né, tanto na fabricação como na formulação das tintas e vernizes, né. Então, assim, temos várias linhas, uma para cada necessidade. Então, eu vejo que grande parte do mercado, 98%, que são os micro, pequenos, e até às vezes uma gráfica grande mesmo, eles têm a necessidade de uma tinta com secagem rápida, com longo overnight, e temos também tintas para altas tiragens, que são a nossa linha 100% vegetal. Então, a gente tem linhas específicas que depois, quem quiser saber mais a fundo, mais essa parte comercial, tem o meu e-mail, santaguida.toyoink@gmail.com, siga minhas páginas, em breve vou ter um website também, é sagagraphics.com.br, mas por enquanto no Facebook, no Instagram, ou pode me ligar, canal aberto aí para a gente conversar e tirar qualquer dúvida aí, qual a linha mais adequada para a necessidade, né? Ixi, deu um eco aí. Não. Então vamos lá. Então eu falei que temos uma tinta para cada necessidade, né? Lembra quando eu falei, a Toyo constrói sua fábrica do zero, né? E justamente, o processo de moagem, que também é algo fundamental, até mesmo para influenciar nessa questão da economia de tinta, a Toyo tem 2 processos de moagem lá. Tem moinho de esfera e moinho de tricilíndrico, né? O de esferas de aço, que ele vai moer as partículas do pigmento, e o tricilíndrico ele faz um cisalhamento. Ou seja, as tintas da Toyo, ela tem o pigmento uniformemente disperso em todo o veículo da tinta. Isso é essencial, não estou falando mal de concorrente, não é essa a intenção, mas assim, se a tinta não ocorrer dessa forma, eu já vi, não vou citar nomes, jamais, nunca, mas já vi tintas aí altamente pigmentadas, mas com conglomerados, que aí você tem problema com a tinta, né? Então na Toyo não,
Sim, porque na O prática o que pigmento é acontece, disperso. a tinta ela não fica completamente homogênea, né? Então ela fica com Sim, pequenos caroços caroços, acumulados, conglomerados de né? pigmentos, né? Que é o que Isso. você está chamando de conglomerado, quer dizer, são pequenas bolinhas, é claro que não dá para ver isso a olho nu, mas isso Claro. acaba impactando na qualidade da impressão, Você não falou é isso, isso? não dá para ver a olho nu. Lembra aquele filme O Sexto Sentido, que o menininho Ah, fala que ele vê mortos, né? Eu não vejo mortos, mas eu vejo impressores olhando para a tinta, para o amarelo, que está dentro da norma ISO 12647, que é um amarelo limpo. aham, Não estou generalizando, mas eu vejo. Eu, os uhum, distribuidores que eu atendi anteriormente, a gente vê essa objeção. Ah, o amarelo da Toyo não tem muito pigmento. Mas, assim, tem amarelos no mercado de outras marcas que eles matizam, né? Então é aquele amarelo gema, aquele amarelo, né? E o da Toei é aquele amarelo limpinho. Então não se mede, você não vai saber se a tinta é mais pigmentada ou não. Parece óbvio, né? Até peço desculpa para quem está ouvindo, né? Mas não se mede a olho lá no laboratório da Toei, um laboratório muito sofisticado, assim, acho que é um dos melhores aí do país, até das Américas. Usa equipamentos para isso, né? Para você saber pigmentação, tem o grindômetro, tem outros instrumentos também que você vai verificar realmente a questão das tintas Toyo. Então a gente tem linhas aí de secagem rápida que são de boa pigmentação e as linhas super prêmios que são altíssima pigmentação, mas assim, todas com esse intuito da questão da moagem, né? Do pigmento bem disperso. Mas eu quero chegar mesmo na parte da resina que eu falei, né? As resinas são de alta tensão superficial, as resinas da tintas da Toyo, convencionais, né? Então, o que é isso, Ricardo? E eu com isso? Ela permite que você use o menos água possível no processo. Você consegue regular a janela de água. A Toyo consegue trabalhar com níveis de água muito baixos no processo de impressão offset. Então, uhum. em testes comparativos com nossos dois concorrentes direto, eu já vi, assim, em termos de água, redução numa média aí de 15%. Se o concorrente A ou B trabalha lá com uma janela de água na faixa dos 40, com a Toyo a gente conseguiu reduzir para 30%, por exemplo. Mas isso Uhum. varia, né? Isso daí não tem uma receita, uma fórmula pronta. Vai depender da gráfica, das condições da máquina do cliente, de rolaria, a questão da solução de molhagem, né? Inclusive, antes de fazer essa live, né, eu pesquisei, conversei com o nosso departamento técnico também. A gente tem uma equipe técnica especializada de altíssima qualidade, pessoal aí bem, muito bom, né? Que também não é, nossa missão não é só vender, né? A gente tem um pessoal que dá toda a orientação, né? Porque quando a E eles gente pediram para eu passar fala, até um recado aqui, né? Pode falar. né? Porque quando a gente fala em quantidade de água, para mim, quando eu acompanho as impressões, eu percebo claramente que quando você. Porque imprimir com menos água é mais difícil. Normalmente o impressor não O gosta muito, impressor, como se né? fosse o piloto automático. Se ele deixar lá no 70%, que uma das marcas aí, os caras trabalham a 70% de água, ele vai lá, fuma um cigarro, vai pro boteco, toma uma pinguinha, toma uma cervejinha e volta e Uhum. é mais ou menos assim, falando grosseiramente, né? Mas assim, se É? você trabalhar com baixa água, daqui a pouco a gente vai chegar nos benefícios. E aí tem muito benefício. Além da economia de tinta, Ah, então, pode ter certeza que tem então eu estou muitos benefícios. adiantando. Estou dando spoiler, Isso. deixa lá. Então só vamos frisar aqui a questão da resina. Alta tensão superficial, usa menos água no processo, ok? Então, a forma que a gente E isso recomenda casa para. com a pergunta que colocaram aqui da Daniela, né? Uma tinta com boa resina, uma tinta com boa printabilidade? Tem vários quesitos dentro da reologia da tinta que devem ser avaliadas. Acho que vai até responder da Viviane aqui também, né? Então, brilho, secagem inicial, que é o setting, que é por penetração, secagem final, que é por óxido polimerização, pigmentação, né? Quando eu entrei na Toyo, assim, eu fiz Senai, mas assim, para mim, o cliente só vai se preocupar se ela é pigmentada ou não, mas tem N quesitos, né? Tem a questão de overnight,
as gráficas não têm tempo de ficar tirando tinta do tinteiro para rodar de repente no dia seguinte, ou de sexta para segunda. Hoje as Uhum. tintas da Toyo de secagem, assim, para secagem rápida, para maior produtividade, elas têm um long overnight de até 100 horas, né, em condições de laboratório, 25 graus. Porém, em ambiente de impressão, lugar quente, por exemplo, em Salvador, Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, eu já vi até 72 horas a tinta não formando casca, né? Então, eles preservam essa Certo. questão. Então, tem N quesitos dentro da reologia que deve ser avaliado. TAC, as tintas da Toyo, eu estou até pulando aqui, né? Nós melhoramos o TAC. Por quê? Não vou falar também nome, mas assim, tem papéis muito ruins no mercado, que soltam fibra, e começa a acumular fibra na blanqueta, e se você tem uma tinta com TAC muito alto, isso prejudica todo o processo, né? Então, O a Paulinho, Toyo ele entrou melhorou essa aí questão do também. TAC. O Paulinho entrou aí também, ele está comentando que com zero álcool fica ainda mais difícil trabalhar com pouca água. É? Isso é verdade, eu já ouvi também dos meus técnicos, eles falam a mesma coisa, que você acaba, quando você zera o álcool, você tem que mexe com viscosidade, e você tem que precisar mais de água no processo, né? Então, as tintas Uhum. Toyo, nessa questão de IPA, elas podem trabalhar com álcool, tem clientes que trabalham aí com níveis aí de 10% de IPA. O ideal, né, o mundo ideal é zerar, mas se não zerar, pelo menos reduzir, né? Então, a Toyo tem 3 soluções de fonte, mas não necessariamente precisa ser as soluções de fonte da Toyo. Ó o vendedor. Baixou o O vendedor ali. Eduardo Silva aí dizendo de Floripa, papel ruim, imagina, não existe Imagina, né? isso. Não, imagina, Isso é né? papo de A, técnico de laboratório da Toyo, viu? a culpa é da Pode blanqueta, dizer para eles que isso aí, eu e o Eduardo concordamos, ó. Isso é papo deles. Não, a culpa ou é da tinta, da chapa ou da blanqueta. O papel é perfeito, não tem defeito jamais. Mas é realmente nessa questão do TAC, que às vezes muitos não prestam atenção, a gente fez melhorias, né? Então o TAC das linhas da Toei foram reduzidos aí, né? Dentro do. Que você mexe numa parte da reologia, você afeta a outra, né? Então você tem essa parte química, eles têm que buscar um equilíbrio, né? Então foram reduzidas justamente com essa questão de atender substratos aí de baixa qualidade, e também hoje o gráfico não dá para ele ter umas 10 linhas de tinta dentro da gráfica, né? Então, nossas linhas, assim, é como se elas tivessem o mesmo DNA, assim, o mesmo veículo e diferenças para cada necessidade comum de cada gráfica. Da alta tiragem, pequena tiragem. Ó, eu não estou perdoando, a Daniela tá dizendo, a culpa é sempre da tinta, pelo que eu entendi que ela falou. Ela É, escreveu aí, mas eu entendi, a culpa é sempre da tinta. E ó, se não for, é para pegar no teu pé, é para eu falar tinha que a muito, culpa é da tinta. Eu tinha muito cabelo em 2016. Eu era tipo roqueiro, cabelão. Aqui era Cara, completo de cabelo. hoje eu estava Aí gravando vídeo, daí eu entrei para comecei esse a ver a mundo. careca aqui atrás. Eu vi, caraca, isso é perigoso. Aqui atrás eu tenho muito cabelo. A distribuição de renda tá ruim na frente. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Marcelo, ó, então só para frisar aqui, assim, a gente tá falando, o pessoal às vezes reclama muito, muito da tinta, né? Joga tudo às vezes a culpa na tinta, ou de repente na chapa também, que eu já passei por isso também. Mas assim, se você usa A, B ou Toyo, ou você está com Toyo e vai usar B ou A por algum motivo, né? O importante é sempre fazer o ajuste do nível de água por cor, né? A curva de água, né? Então, qual que é a Aham. recomendação técnica? Ó, você inicia o trabalho com um nível de água muito baixo e vai subindo gradativamente até que a velatura desapareça. Então, o impressor vai ter que ter esse trabalho, mexer no giro do alimentador de molha, né? E trabalhar aí com uma janela de água mais baixa com apoio, devido a essa questão da nossa resina. Ela não precisa de tanta Uhum. água no processo. Outra coisa também essencial, que até meu departamento técnico falou, por favor, fala na live aí, vamos orientar o mercado também, né? Esse é o nosso objetivo, né? Orientação. Nosso departamento técnico recomenda referente à solução de molhagem, né? E solução de fonte, né? É. Usar, o ideal, fazer o controle da solução de molhagem no offset com o uso de titulador. Porque lá na solução de molha, ela é extremamente contaminado lá. Se o cliente usa as chapas sem processo,
pode ter resíduo de camada. Uhum. Além disso, solventes, resíduo de pó, enfim, né? E às vezes a medição com condutivímetro, não estou falando que não tem que usar um condutivímetro também, mas só condutivímetros pode te dar resultados falsos. Então, se o cliente fizer esse controle, ele vai garantir muito mais a redução de água, né? Que tem que estar controlada essa questão da condutividade, né? E vamos lá. Você ia me perguntar, né, anteriormente, mas qual o benefício de eu usar menos água no processo, né? A gente quer saber benefício, né? O tema é economia, né? Mas além de Sim. economia, né, que está intricamente ligado, a gente está falando maior rendimento da tinta, né? Redução de custos operacionais, você vai ter menos tempo com acerto de máquina, maior estabilidade de impressão. Se Porque tirar o daí IP, a tinta ela varia menos durante a tiragem, né? sim, Você consegue deixar a máquina, o pessoal está falando em printabilidade, etc., né? exato. Você consegue deixar a máquina numa situação em que facilita a estabilidade. A gente já falou em outras lives que você controlar uma máquina offset é realmente muito trabalhoso, é muito difícil, né? E você Sim, tem que utilizar os insumos de maneira a que eles te ajudem a melhorar essa estabilidade. E daí eu acho que até nessa linha, o Luciano está perguntando qual é a temperatura ideal da solução de fonte. temperatura ideal, aí vai depender do... Eu tenho que ver as especificações aqui da ficha técnica, de cabeça eu não lembro, assim, porque eu sou do departamento comercial, né? Eu já acompanhei homologações, já fiquei em Aí, graça. valeu, Luciano. Estamos colocando ele na parede. Vocês É isso aí. combinaram, né? Mas não, você pode me mandar um e-mail, Luciano, é santaguida.toyoinc@gmail.com, que assim, na ficha técnica da solução lá tem todas as informações. Inclusive, eu fiz um artigo sobre qual o caminho para você reduzir ou eliminar o álcool no processo offset. Quem foi o Aham. autor mesmo foi o Leandro, trabalha comigo lá na Toyo, o Lauro também, outro técnico, me ajudou. E aí eu fiz esse material até mesmo para ajudar, que assim, na Toyo eu atendia no começo os distribuidores, né? E há muita dificuldade no mercado de eliminar o álcool, não é tão simples assim, usa a solução A, B, C e amanhã você nunca mais vai usar álcool na sua vida. Não é assim, né? Tem todo um procedimento, né? Vai depender do maquinário, né? E essa questão de Olha lá, o temperatura, eu preciso Bosco ver a ficha e o técnica. Jefferson estão ajudando a gente aí, ó. Ô, Bosco, o Entre Bosco tá 10 aí, e né? 13 graus a Ah, temperatura da solução de grande. fonte. Ô, Bosco, muito obrigado aí. O Bosco, ele é nosso representante da Toyo Inc. Ele mora em Recife, vida boa, sempre postando aí as voltas de bike, os tours por Ó, a lá. Daniela está colocando uma pergunta interessante aí de novo. Estou gostando da Daniela. O excesso de álcool prejudica até que ponto? Bom, assim, quando você trabalha sem álcool, é o melhor dos mundos. Eu sei que uma das coisas que influencia é o brilho da tinta. Então, sem álcool, você vai ter um brilho maior ainda do que usando álcool isopropílico. Mas o que eu vejo pensando, eu vejo muito lá do empresário. A gráfica que não usa álcool, ela não vai precisar de laudo de inflamabilidade para o corpo de bombeiros, que é um produto altamente inflamável. Tem a questão de saúde do colaborador. Falam que o IPA é um produto cancerígeno, né? Então, se não usar álcool, é o melhor do mundo, né? O melhor dos mundos. Ou pelo Eu menos vejo que. reduzir, né? Eu acho que na linha que a Daniela está colocando, Mas ela está perguntando se mais a no gente processo, né? tem, se a gente tem excesso de álcool, normalmente a gente altera uma característica da tinta que é a secatividade. Então, quando a gente tem muito álcool, normalmente ela seca prematuramente. Então, tem que Hum, tomar cuidado para você não colocar álcool demais, porque senão a tinta pode secar antes do previsto. E na prática, o que acontece é que a gente tem que fazer com que o processo aconteça no passo correto, nem antes e nem depois. Porque se secar depois, dá decalque. Se secar antes, pode começar a ter problema, inclusive,
secar tinta na rolaria e etc. Então, o excesso de álcool também não é uma boa. Né? Sim. Tanto a água Eu também estou não é olhando uma assim boa, para o né? lado, pessoal, porque eu coloquei o computador aqui para poder pegar as perguntas aqui. Já que ele está falando, Tá. deixa eu controlar o É. negócio. Daqui a pouco eu vou passar a bola de novo. Eu só vou concluir outras ideias aqui, né? Então vamos voltar nos benefícios, né? A gente falou do álcool, mas eu estava falando a questão da água, né? Essencial. Mudou de fornecedor, tem que ajustar o giro de alimentador da solução de molha lá e definir o nível de água para sua tinta por cor, né? Então com a Toyo, que já acompanhei, que a gente acompanha constantemente, a redução de álcool é bem baixa. Chutando aí grosseiramente, aí trabalha aí nos níveis, vai variar muito, né? Mas de 30%, 32% em média nas A gente cores, deve né? estar nos nossos últimos 10 minutos de live, hein? É. Então vamos Só para a concluir com os gente... benefícios. Água, você reduzindo a água, você tem um alto contraste de impressão, maior rendimento, melhor brilho, os pontos são uniformes, a qualidade de impressão, melhor secagem, estabilidade no processo. Olha Eu quanto vou me benefício. comprometer dessa vez. Eu já disse em outra live e não fiz. Meia culpa. Dessa vez eu vou fazer. Eu vou pegar o documento que você me mandou com a ilustração de excesso de água na tinta. É uma Verdade. ilustração extremamente didática que mostra que o excesso de água gera uma secagem da tinta desuniforme. Ó, Né? vou Você vai mostrar aqui na conseguir mostrar aí tela. pra gente? Já estou preparado. Eu estou ficando ninja já. Logo Olha estou lá, plantando hein? bananeira. Ó, aqui primeiro é os níveis de água, né? Vou falar primeiro, depois você pode falar também, Marcelo. Vai Peraí lá. que roubaram meu. Eu tinha um celular mó legal, roubaram, eu tava falando com um cliente. O cara passou de Não foi bike e sua roubou. sobrinha lá de 12 anos, não? O teu TI, não? Ela, não, não. Ó aqui, ó. Tadinha, ela é boazinha. Ela me ajudou bastante. Eu não sabia mexer no Instagram, não. Na parte de live aqui. Ó, então a primeira coluna aqui é a linha, a nível de água da Toyo, é onde Aham. está em vermelho, né? Aí o concorrente B e o C. Não vou citar nomes por ética, né? Não é justo ficar falando do concorrente. Mas pode perceber aí, isso é fato mesmo, que com a tinta Toyo você consegue reduzir a água, né, e ter todos os benefícios, né? Aqui é você trabalhando com Toyo, né? Você vê a área de grafismo lá, vai bem menos água, né? Tá vendo o pontinho vermelho? É a área de grafismo e onde não está o ponto vermelho é o contragrafismo, né? Então você Uhum. vai menos água do que aqui, por exemplo, onde você não tem uma resina de alta tensão superficial. Tá meio fosco aí, tá meio. Vai voltar. Meio Celular fora de não é foco. Mas veja, fora a de gente... foco. Depois a gente manda essas É, imagens no próprio Instagram, é. né? Alguns já devem ter visto, né? Que é um material que a gente usou nas feiras, tal, né? Mas ó, usando muita Uhum. água, né? Depois Aí que o nosso seca, queijo suíço, olha aí, ó. olha lá, ó, a O imagem, ó. excesso de água aí, na hora que seca, ficam essas bolhas na camada de tinta. E daí você não tem um filme bem formado de tinta por conta do excesso de água. Exato. Quer Ó, dizer, temos sete. e, daí, Opa, desculpa. e veja qual é a lógica. Por que eu queria fazer essa live falando com o Santa Guida e a gente falando em insumos? Porque se a gente fala em excesso de água gerar esse tipo de problema, ele está relacionado à economia de tinta de que forma? Você tem uma cobertura ruim da sua impressão. O que você faz para poder melhorar? Você aumenta a carga de tinta, você aumenta a sua densidade, você gasta Exato. mais tinta. Então, na prática, utilizar o álcool correto, você não utilizar álcool, você utilizar uma resina de ótima qualidade, você ter uma tinta que, por conta da resina, ela permite que você trabalhe com menos água, tudo isso vai te levar a uma economia de tinta em diversos aspectos. Primeiro, você não tem que aumentar a sua carga. Segundo, se a sua máquina é mais estável, você erra menos. Se você erra menos, não é só papel que você está jogando fora quando você está imprimindo errado, você também está jogando a tinta. E aí você não coloca no desperdício a conta da tinta. Não é isso, Santa Exato. Guida?
Exatamente. Concluiu muito bem aqui, ó. A gente tem 5 minutinhos. Marcelo, em primeiro lugar, vamos estender a live ou você tem outro compromisso? O que você Não, sugere? podemos estender mais uns 10, 15 minutos sem problema. Se quiser depois derrubar, só manda lá para o Ca- IGT TV para a gente não perder. Não vamos perder, né? Senão a gente vai ter É. que fazer de novo aqui. Mas bacana. Ó, caindo eu vou puxar então outra live. Então eu só vou concluir que eu estava falando dos diferenciais aí, né? E as tecnologias embarcadas em nossas soluções, né? Então, outra coisa também, eu falei de TAC, falei de resina, falei do processo de moagem, falei da Toyo, quem ela é, tudo, né? Temos E o que fábrica me no chamou a Brasil. atenção quando você falou dessa característica de controlar todo o processo de tinta, inclusive com as resinas, é justamente isso. Quer dizer, a gente sabe o quanto a resina ela é importante para você ter uma boa mistura, porque tinta não é só pigmento, né? Então, Né? o quanto é Mais importante líquido, né? ter isso. E eu gostei muito de saber esses detalhes que às vezes a gente acaba não levando em conta e que dão maior estabilidade para você durante a sua produção, né? Sim, E se te dá maior estabilidade, você acaba errando menos, desperdiçando menos. Isso é economia também. tá. Aí o pessoal às vezes pode falar, Santa Guida é papo de vendedor, ele vai defender a marca que ele está, né? Mas assim, para a gente saber, por exemplo, se uma tinta, como que eu sei que a Toyo de repente rende mais do que a outra marca, né? Assim, o modo ideal é fazer um teste de pesagem. Então, é, você vai lá, coloca a tinta da Toyo, pega uma lata inteira, né, 2,5 kg, por exemplo, ou de outra embalagem que seja, você coloca lá no tinteiro e a gente vai fazer o teste de pesagem. Mas antes você deixa tudo acertado, né, nível de água, né, tudo que a gente conversou, questão dos tituladores, controlar sua solução de molha, controlar todo o processo offset. Com isso, você vai lá, rodou 10 mil impressões com a Toyo. Tira, pesa a lata e vai com a linha B, com a linha C, e você vai perceber que a tinta da Toyo, partindo do princípio que você vai fazer esse controle de processo, você consegue aí resultados reais mesmo de economia de tinta, tá? Eu já acompanhei trabalhos técnicos que, reduzindo água e até mesmo o nível de carga de tinta, ao colocar bem grosseiramente, porque cada gráfico é uma situação, né? Mas, em modo geral, eu falo assim com propriedade, 20% do preço da tinta. Então, Uhum. se o comprador vê lá, essa tinta custa R$ 100, minha tinta não é R$ 100, não é tudo isso não. Poxa, na verdade você está pagando 80, vai, você paga 20, não, 20 também não tá, o dólar não aumentou, mas é isso, você tem rendimento aí fazendo todo esse controle, tá? Então, daqui a pouquinho já vai cair, vou deixar cair automático, e aí a gente dá continuidade, a gente volta também a falar sobre gerenciamento de cores, né, que acho que estão todos interessados, né? Eu ainda gostaria de falar um pouco dos softwares que a gente, Sim, do que a gente pode ter de resultados com tá, softwares, né? ótimo. É, E o que isso impacta nos processos anteriores. sim. Só também falando que acho que é o grande momento, né? Muitas gráficas aí vão partir para a questão de embalagens de alimento, embalagens de brinquedos, né? Então, as tintas Uhum. da Toyo, elas estão em conformidade, além as normas de cores, ISO 12647, norma de tinta 2846, mas ela está de acordo com o laudo Ross, Rich. Então, são tintas livres de metais pesados e de baixa migração, né? Que tem E, tanto pesado, chumbo, mas tem também os de baixa migração, que são e, os mais leves, que é cobalto, manganês. Então, e antes que permite o caia a live, uso, só para ah, concluir, em embalagem no contato indireto, tá, pessoal? Nunca, não existe tinta que possa ser usado com contato direto. Isso daí não, produto químico nunca pode ter contato, independente se ela é e antes livre ou que não de caia a metais pesados. live, para o pessoal que está assistindo, a próxima live já tem assunto definido. Nós vamos falar sobre a história da ISO 12647. Eu estou levantando dados desde a ISO na primeira edição, em 1996, até a última, e o que está por acontecer para a próxima. Ou seja, é imperdível. A gente está fazendo uma linha do tempo que vai ser uma maravilha para a gente poder entender como é que isso aconteceu. Sim, é importante. Aí vai ser uma fonte de busca aí, né? Todo mundo se inscreve
no YouTube, lá só escrever Easy Color, vai achar Gerenciamento de lá, cores. gerenciamento de cores, vai achar uma série de lives muito boas, que eu participei aí de todas, vi você fazendo com o Félix, com o Alexandre Kise. Da Luciana, da GF, você vai fazer separado ou você vai colocar lá também? Eu não vi que você está fazendo junto com a Grandes Formatos. Acho que é legal também deixar lá, mesmo que seja digital, porque muita gráfica hoje tem impressão digital também, né? Lá eu vou híbrido, né? colocar de todas as áreas, né? Todas, né? Ótimo. Na semana que vem, inclusive, a gente vai falar sobre sublimação, né? A gente vai falar sobre uma série de outras coisas. Daniela, a gente falou sobre Pantone também no início, daí depois eu retomo esse assunto quando a gente voltar na live na próxima etapa. Pessoal, que a gente pulou pergunta. Uma que é horrível, que eu estou mexendo no celular para ver. Então, alguns casos aqui a gente acabou pulando. Então, se vocês puderem perguntar novamente que não foi respondido, a gente vai dar uma atenção especial nesse segundo momento aí, tá? Hoje não tem o Timão, não tem o Corinthians, então não é desculpa para ir embora. Eu quero todos voltando assim que cair. Você é da Fúria, né? Você é Atlético, né? Paranaense. Eu sou Atlético, Furacão. Eu já vi umas fotos suas lá no estádio. Em São Paulo você é Timão, né? Corinthians, né? Bicampeão mundial. São Paulo eu sou São Paulo. Porque São Paulo, não mexe com essas coisas. Então, concluindo, né? Eu tava falando das tintas, né? Então, nossas tintas atende a ISO 12647, 2846, tem o gamut de cor até expandido, né? Você consegue, além de atender a ISO, por exemplo, nos amarelos e azuis, você consegue aí até mais tons, né? Com a tinta convencionais da isso aí é interessante a gente fazer uns testes, hein? Eu quero fazer uns testes.